Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de leitura coletiva. Antes de iniciar propriamente dito aqui no resumo, a que me pertence, vou explicar para vocês como irá funcionar esse momento. Então, o livro Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, é o livro da vez. E eu vou apresentar o resumo da introdução e do primeiro capítulo. Na sequência, as especialistas do grupo Neuropsico em Ação irão apresentar o resumo de seus capítulos correspondentes. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui com a introdução, onde a doutora faz uma pergunta relevante à temática. Qual é o seu medo? Isso mesmo, qual é o seu medo? Porque todos nós temos medo de alguma coisa, objeto, animal, alguma situação. Mas o que ela traz para nós é o seguinte: quando esse medo vira doença, quando ele se torna patológico, é possível reverter esse caso? Bom, antes de entrar nessa temática, eu gostaria de apresentar para vocês, aqui na página 17, ela traz a definição de medo e de ansiedade. E percebam então a semelhança entre eles. Com relação a medo, ela diz que é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. E com relação à ansiedade, ela diz que é uma sensação de receio e de apreensão sem causa evidente, sinônimo de ânsia, aflição, perturbação de espírito causada pela incerteza e pelo receio. Quando medo e ansiedade, essa duplinha, se juntam sem equilíbrio, de acordo com a medicina, se transforma em transtorno de ansiedade. Isso mesmo, não basta ter um nome, tem que ter nome e sobrenome. Transtorno de ansiedade. Quando o medo mórbido e a ansiedade fora de controle se juntam, se unem, então o diagnóstico é transtorno de ansiedade. Cada sujeito vai manifestar em um grau diferente, em uma situação diferente. Por isso que é importante procurar o profissional especializado para que você tenha o seu próprio diagnóstico e não ficar se comparando com o diagnóstico de outras pessoas. Isso ela traz bem claro aqui no livro. E uma coisa importante que eu gostaria de trazer para vocês é a questão aqui na introdução, se é possível reverter esse quadro. Sim, aqui na página 19, ela diz que é possível restaurar as perdas nos seus diversos setores vitais, libertar-se, renascer e, quem sabe, projetar um futuro próximo de mais confiança e esperança para que seja possível desfrutar a vida em sua plenitude. Sim, porque a pessoa com transtorno de ansiedade, ela acaba se privando de muitas situações que acabam comprometendo sua vida pessoal e profissional. Agora, passando para o capítulo 1, ansiedade e medo, duas faces da mesma moeda. É interessante apresentar para vocês que a doutora ela usa uma linguagem muito fácil de entender e ela traz aqui na página 29 as características desse medo patológico. Então ela diz que é súbitos ataques de pânico, fobia social ou timidez patológica, medos diversos ou fobia simples, as meninas vão apresentar depois na sequência, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo e por aí vai. E algo importante que ela traz, por que é importante procurar um especialista para estabelecer o diagnóstico e as possibilidades terapêuticas adequadas, ela traz que 25% das pessoas apresentam algum tipo de transtorno de ansiedade ao longo de suas vidas e não procuram. São poucos que procuram um tratamento específico.
que é algo tão simples que poderia ser revertido. E aí eu abro uma ressalva, porque a doutora, como eu disse antes, ela traz uma linguagem muito simples. Talvez o leitor vai ler, se identificar com algumas características, se autodiagnosticar, que é algo que não pode ser feito. Você precisa procurar um profissional especializado para isso. E também ela até traz passo a passo da terapia para se reverter o caso. Não tentem se autodiagnosticar e realizar terapias por conta própria. Isso deve ser feito pelo profissional especializado. Ele usa normalmente a terapia cognitivo-comportamental, ela cita muito essa questão da psicoterapia. E para finalizar o capítulo 1, ela traz a seguinte frase: em time que está ganhando não se mexe, canja de galinha não faz mal a ninguém, e é melhor prevenir do que remediar. Esses ditos populares se encaixam aqui no sentido de procurar ajuda antes que seja tarde demais. Então, é uma ressalva que ela traz aqui logo de início, de procurar um especialista, e na sequência, as profissionais ali do grupo Neuropsico em Ação irão apresentar o resumo de seus capítulos. Hoje iremos até o capítulo 4. Desejo a todos, então, uma boa leitura e que aproveitem esse momento aí de interação, de leitura coletiva. O meu medo é uma coisa assim, que corre por fora, entra, vai e volta, sem sair. Meu nome é Sineli Santos, sou neuropsicopedagoga clínica e hoje venho compartilhar com vocês um pouquinho de um dos livros que estou lendo, Mentes Ansiosas, de Ana Beatriz Barbosa. No segundo capítulo desse livro, ela traz o transtorno do pânico. A crise do pânico, ela tem a sua origem no aparelho cerebral do medo. Pensemos: córtex pré-frontal, amígdala, tálamo, ínsula, tronco cerebral. O nosso cérebro, ele é detentor de um sistema de alarme. Quando ativado, acontece uma explosão química, que é a liberação de neurotransmissores como dopamina, noradrenalina, endorfina, prontos para a ameaça, né? O que é que acontece quem tem o transtorno do pânico? É desregulado esse sistema. Então, ele vai disparar várias vezes, em lugares, em qualquer lugar e sem qualquer situação que explique, que justifique essa crise, né? Então, esse transtorno é um transtorno que acomete muitas pessoas. Ele não vem sozinho, como muitos que acham que não tem nada que se assemelhe, que ligue, mas enquanto o sistema nervoso, tudo tem uma explicação, tudo tem uma justificativa. Então, quando investigado por um profissional que tem conhecimento, o especialista, vai fazer toda a diferença. Então, nesse capítulo, ela faz todo um passeio, traz depoimentos de pessoas que têm o transtorno, do desespero, da angústia que é a crise, né? Onde descreve esse momento de crise, que quando não detectado, só aumenta o pavor dessas pessoas, né? A sensação de morte. Todos nós sabemos que um dia isso vai acontecer, mas esse sistema, então, ele vai disparar várias vezes, em lugares, em qualquer lugar
e sem qualquer situação que explique, que justifique essa crise, né? Então, esse transtorno é um transtorno que acomete muitas pessoas. Ele não vem sozinho, como muitos que acham que não tem nada que se assemelhe, que ligue, mas enquanto o sistema nervoso, tudo tem uma explicação, tudo tem uma justificativa. Então, quando investigado por um profissional que tem conhecimento, o especialista, vai fazer toda a diferença. Então, nesse capítulo, ela faz todo um passeio, traz depoimentos de pessoas que têm o transtorno, do desespero, da angústia que é a crise, né? Onde descreve esse momento de crise, que quando não detectado, só aumenta o pavor dessas pessoas, né? A sensação de morte. Todos nós sabemos que um dia isso vai acontecer, mas quem tem o transtorno do pânico, a cada crise é essa sensação. Só acha que vai morrer devido às sensações que são acometidos, né? Mas assim, ela faz todo um passeio, é uma leitura muito acessível, vale super a pena ler, principalmente para quem é especialista na área, para quem é da área de saúde, para quem é terapeuta. Eu faço parte de um grupo, Neuropsico em Ação, coordenado por Raquel Brito, e uma das ações que a gente faz nesse grupo são leituras que são compartilhadas. Em breve a gente vai estar aí compartilhando com todos vocês. Vale super a pena. E eu encerro com uma frase de Nietzsche que diz: o que não me mata, me fortalece. Então, gente, tudo na vida tem solução. E para nós que somos terapeutas, a afetividade, a empatia faz toda a diferença no acolhimento dessas pessoas que buscam ajuda. Bom dia, meu nome é Isabel, eu sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e gerontóloga. Eu gostaria de agradecer ao grupo da Raquel por me trazer muitas informações importantes no decorrer da minha vida profissional. Eu recebi um comunicado, um pedido, aliás, para poder atender a aluna J, que tem o laudo de Boder e também ela tem fobia social. E justamente o capítulo 3, ele me pede para falar sobre isso, sobre fobia social. Mas o Boder, nós também já comentamos no grupo da Raquel. E essa aluna me relatou que ela tem sérios problemas. Tem dias que ela está em crise, que ela fica acamada e não tem condições de levantar da cama, porque ela sente fortes dores e a cabeça muito limitada. Não a deixam frequentar a sociedade. Para vocês verem como isso é muito importante, que a gente possa estudar, né? E poder ajudar cada vez mais os nossos alunos, aprendentes, né? E educandos. Então, vamos lá. Eu vou começar agora, eu fiz um pequeno resumo. O que afinal é timidez? Difícil uma definição, apesar de vários estudos não chegarem numa conclusão. Mas sabemos o quanto ela atrapalha as aspirações e desempenho ao longo de nossas vidas. Podemos dizer que é um desconforto e inibições em comportamentos, se encontrando no silêncio, retraimento físico, a famosa vermelhidão no rosto, gagueira na fala e sensação de ansiedade e afastamento de pessoas em ambientes agitados. Diferente
entre as diferenças entre timidez e introversão. Pessoas introvertidas não são necessariamente tímidas, elas se sentem bem e até mesmo revigoradas. Na inibição, os pensamentos. Existem muitos medicamentos eficazes para o TAS. Contudo, não se pode esquecer que o enfrentamento das situações temidas requer coragem e muita determinação ao paciente. No decorrer do tratamento, ele pode apresentar altos e baixos. Afinal, falhas, enganos fazem parte da vida de qualquer um, especialmente quando ele se permite a abertura de caminhos que levem ao desenvolvimento de novas e transcendentes habilidades. Além disso, um tratamento sério e honesto não promete fórmulas milagrosas, mas oferece subsídios para que o paciente tenha condições de enfrentar as situações sociais e que o medo de passar por situações constrangedoras deixe de ser um problema tão sério a ponto de impedi-lo de ser feliz. Como os fóbicos sociais pensam que os outros pensam, que cara idiota, ele não consegue se controlar e só faz vexame. Ele tem algo de muito errado. Ele é muito estranho mesmo. Tem algo de esquisito. E como que eles se enxergam? Tenho de parecer competente. Se cometer qualquer erro, ninguém vai gostar de mim. Se perceberem enquanto estou ansioso, vão me julgar um tolo. Se não conseguir falar nada interessante sobre um determinado assunto, será uma tragédia. Segue mais um relato. Carlos, comerciário, 29 anos. Sou muito tímido. Aliás, sinto que é mais que isso, porque não consigo ter contato com muita gente. Em todos esses anos da minha vida, evitei pessoas que não conheço, preferindo ficar em casa a frequentar lugares onde poderia me divertir um pouco. Terminei meus estudos do colégio, mas não consegui frequentar a faculdade. Sempre que precisava perguntar alguma coisa ao professor ou colega, minha voz começava a tremer e me dava um branco total. Passava a maior vergonha e meus colegas me ridicularizavam. Até tentei fazer cursinho, mas era muito difícil permanecer na sala de aula. Não conseguia abrir minha boca e minha vontade era sair correndo dali. Falar com alguém é um verdadeiro suplício. Fico muito tenso, transpiro bastante e meu coração dispara. Trabalho desde os 19 anos na empresa da minha família, que, aliás, é o meu porto seguro, mas sempre evito ter contato com os clientes. Perdi várias namoradas, pois nunca sei começar direito uma conversa. Parece que não tenho assunto e fico sem jeito. Todas as tentativas foram absolutamente frustradas. E sinto que sou a pior pessoa do mundo. Preciso de ajuda. Isso não pode ser normal. Agora segue um relato sobre a Marisa, de 25 anos. Desde que eu me entendo por gente, sempre fui muito insegura. Lembro-me bem das sensações desagradáveis na minha infância e adolescência que na época eu definia como medo. Enquanto crescia, mais difícil se tornava meu relacionamento com as pessoas. Na faculdade tudo ficou mais complicado, praticamente insuportável. Via-me só tentando lidar com situações de que até então havia me esquecido. Tinha medo das pessoas distantes e desconhecidas. Nunca soube explicar direito. Enquanto o pessoal da minha classe formava seus grupinhos, eu me esforçava para não demonstrar o que tanto me afligia, fugindo de todos. Encontro com o pessoal da turma após as aulas era uma verdadeira tortura. E foi nesse período que comecei a beber. Primeiro foram chopinhos para relaxar, mas depois as portas se abriam para outras drogas. A maconha era minha grande aliada, pois conseguia enfrentar tudo e todos sem maiores problemas e a qualquer hora do dia.
estava livre para viver. Contudo, o meu rendimento acadêmico foi decaindo a olhos vistos e eu sabia que precisava de apoio. Felizmente, pude contar com o apoio incondicional da minha família, que, além das palavras de incentivo e carinho, procurou um especialista, que foi muito bom para mim. Consegui me livrar, só Deus sabe como, das drogas e do álcool, porém me encontrar com as pessoas se tornou mais difícil. Como enfrentá-las, agora de cara limpa? Hoje sei que sofro de fobia social e faço tratamento para isso. Muitas situações ainda são muito complicadas para mim e os sintomas desagradáveis não cessaram totalmente, mas a cada dia me sinto mais fortalecida. Tenho certeza de que falta pouco para ter uma vida inteiramente normal. Olá, meu nome é Regina Custódio, eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, atuo na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Viamão. O grupo de estudos Neuropsico em Ação tem me possibilitado ampliar meus estudos na área clínica, meu raciocínio clínico e aprender mais sobre as questões que envolvem nossos atendimentos. É um grupo muito interessante de participar e eu agradeço a Raquel de Brito por isso. Nós estamos estudando sobre o livro Mentes Ansiosas e o meu capítulo é o capítulo 4, que fala sobre fobias específicas. E o que o DSM ele caracteriza como um medo exacerbado e persistente de objetos ou situações nitidamente discerníveis e circunscritas. A exposição ao objeto ou situação temida desencadeia uma resposta de ansiedade que pode chegar à intensidade de um ataque de pânico. Então temos duas coisas assim, primeiro, né, para pensar que são diferentes. O medo normal, né, que todos nós sentimos e é inclusive um instinto de sobrevivência, e temos o medo que ele nos traz sintomas físicos, que daí já é descrito, né, conforme o DSM, como uma fobia, é fóbico, né? Então ele causa extremo desconforto e ele acaba trazendo sintomas físicos, né? Tremores, transpiração, taquicardia, entre outros sintomas. Só de imaginar já pode ser suficiente para desencadear o quadro. Então, quem tem fobia a alguma coisa, né, uma situação, só da pessoa imaginar essa fobia já desencadeia esses sintomas. Os adultos e adolescentes que reconhecem medo excessivo, eles tendem a evitar situações que vão desencadear esse sintoma de fobia. O diagnóstico somente ele será considerado válido quando a esquiva, a fuga, a antecipação, né, dessa situação de encontro, ela afeta, interfere nas situações do cotidiano da pessoa e causa um sofrimento em demasia. Quem sofre fobias específicas costuma dirigir o foco à consequência desse medo. Por exemplo, andar de avião. A pessoa foca na consequência, que seria a queda do avião, né? Então, alguns subtipos da fobia. Então, temos fobia a animais, ambientes naturais, fobia de sangue, fobias situacionais de diversos fatos. Por incrível que pareça, e a gente não tem esse conhecimento, a fobia comete cerca de 11% da população geral. E a maioria das pessoas são mulheres que são afetadas por fobias. O subtipo mais comum é o situacional, que seria uma fobia por passar por túneis, pontes, fobia de avião, fobia de elevadores, fobia de lugares fechados, de uma travessia de barco, por exemplo, são fobias situacionais. As fobias de um mesmo tipo podem acometer a mesma pessoa. Por exemplo, a pessoa tem um subtipo de fobia por túneis e fobia por elevador. Então, a pessoa pode ser acometida por mais de um tipo de fobia. Atualmente, se sabe que a maioria dos fóbicos não apresentam um histórico de trauma, que é uma coisa que antigamente se pensava e se tentava buscar uma relação com isso. E atualmente isso não é comprovado cientificamente. O tratamento mais eficaz para as fobias específicas é a psicoterapia cognitivo-comportamental. Ela traz resultados satisfatórios se estiverem associados, né, com a psicoterapia. As medicações trazem um resultado satisfatório se estiverem aliadas à psicoterapia, no caso das fobias. Então, a abordagem mais eficaz que é trazida na terapia cognitivo-comportamental é a abordagem da técnica de exposição. Então, a pessoa tem um contato progressivo com o próprio medo. Seria colocar os fóbicos em situações desencadeadoras para que eles enfrentassem esse medo, né? Então, é esse tipo de tratamento que se faz. Uma vez que a pessoa que tem fobia, ela tende a fugir
desse medo dela é um grande equívoco, porque, na verdade, o que vai trazer segurança para a pessoa e vai libertar desse medo é a exposição ao mesmo. Então, essa é o método mais eficaz que tem sido comprovado. Então, para superar a fobia, é enfrentar o medo. Então, eu vou trazer uma frase aqui bem interessante do livro, que é: enfrentar o medo é a certeza de que ele jamais se tornará maior do que você. Dentro do capítulo 4, uma questão que, para nós que somos terapeutas da área da aprendizagem, fala em fobia escolar, que é o medo exacerbado da criança de ir para a escola, de estar nas situações escolares. Ela não faz parte das fobias específicas, mas a fobia escolar é bastante comum e pouco conhecida. Então, ela se revela, num primeiro momento, com a recusa da criança de ir para a escola, para o ambiente escolar, e ela começa a usar desculpas, evita. E como a criança ainda não sabe lidar e expressar, dizer que é medo que ela sente daquele ambiente escolar, a criança começa a ter sintomas físicos. Ela fica ansiosa e isso gera dor de cabeça, vômito, dor no estômago, náuseas, tonturas. Isso pode ser tanto em casa, né, um dia antes de voltar às aulas, por exemplo, quanto na própria escola esses sintomas aparecerem. E é essencial que quando a família sabe disso, né, dessa fobia da criança, que ela conte com alguém da escola para ter esse apoio, né, nessa questão, para que se possa ter um acompanhamento da escola, de alguém da equipe escolar, da coordenação escolar, que vá dar um apoio para essa família. Porque muitas vezes a criança precisa que um familiar ou alguém próximo ali, né, que cuida da criança, permaneça com ela no ambiente escolar até que ela vença esse medo, né? Então isso pode se passar por alguns dias ou um período, né, de um mês, depende muito de cada caso. Ou até mesmo que um coordenador da escola faça esse acompanhamento, né, esse apoio para a criança, até ela se sentir bem e que essa pessoa vai encorajando a criança a vencer isso. A fobia escolar também costuma estar associada a outros transtornos. Tem um transtorno determinado como ansiedade de separação, que é o medo que a criança tem da separação com os pais. Então, além do medo de frequentar a escola, essa criança tem o medo de ficar longe da família, então isso acaba gerando essa fobia escolar. E as crianças que apresentam fobia escolar, elas têm também dificuldade de dormir sozinhas, medo de ir na casa de outras pessoas, de amiguinhos, porque elas relutam em se distanciar dos pais. E a maneira da criança ficar menos insegura nessas situações é fazendo com que os pais ofereçam o máximo de sinceridade possível para essa criança, deixando claro que eles vão sair, mas que eles vão voltar, por exemplo. E que os pais respeitem também a limitação dos filhos, porque o sofrimento dessa questão de fobia escolar ou o sofrimento da separação dos pais é intenso. Então, que os pais respeitem essa limitação. As crianças e adolescentes com fracassos escolares, com déficit de atenção ou com transtornos de aprendizagem, podem desenvolver fobia escolar também, pois elas não querem expor os seus insucessos. Então, motivos de fobia escolar pode ser predisposição genética, temperamento, vulnerabilidade, ambientes domésticos escolares, estressantes, preocupação excessiva dos pais com a separação dos filhos e bullying. As formas de tratamento: terapia cognitivo-comportamental e, em casos mais graves, uma consulta com um psiquiatra para, quem sabe, uma terapia com medicações. Os pais fiquem atentos nessa questão, porque a demora no tratamento pode ocasionar afastamento da escola, fracasso escolar, vergonha, baixa estima, prejuízos na vida adulta. É comum que a fobia escolar se associe a outros medos. Então, a criança também pode ter medo de elevador, medo de animais, medo do escuro. Então, os danos são grandes quando o tratamento é adiado, esse início, né, do tratamento para a fobia é adiado. A responsabilidade de quem cuida é identificar o problema, buscar tratamento, trazendo alívio para os filhos que sofrem e contam com o apoio dos pais.